Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no entendimento. Seja bem-vindo, Nicolas. Que o Senhor te abençoe. O título do nosso estudo de hoje é O Pastor e Sua Responsabilidade. Então, Deus colocou homens e mulheres à frente da sua igreja, com uma finalidade: não deixar o povo sem o verdadeiro conhecimento da vontade de Deus. E também colocou regras para o povo obedecer. Então, os pastores, eles têm a responsabilidade de ensinar o povo de Deus a obedecê-lo, de ensinar o povo de Deus a sua palavra, e este povo obedecê-lo, para que não venha a sofrer. Porque quando o povo desobedece a Deus, o povo fica à mercê de Satanás. Então, por isso, o pastor tem esta grande responsabilidade de ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus, para que o povo de Deus não sofra por causa dos seus pecados. Aqui em Oséias 4:6 nos diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esqueci de teus filhos. Então, Deus está falando aqui através de Oséias para os sacerdotes, para os líderes, no nosso tempo os pastores, que são os sacerdotes. Então, Deus nesse verso ele fala 5 coisas. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o conhecimento da palavra é indispensável para que o povo conheça as artimanhas de Satanás. Por isso, Jesus diz lá em João, capítulo 8, os versos parece, se eu não me engano, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a palavra de Deus que vai libertar o povo de Deus da escravidão do pecado. Porque nós já aceitamos Jesus, mas precisamos a cada dia obedecê-lo. E é a palavra de Deus quem vai fazer esta limpeza. E os sacerdotes são estas pessoas responsáveis por ensinar esta palavra. A segunda coisa, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Então, os sacerdotes, no tempo de Oséias, eles não estavam tendo este relacionamento íntimo com Deus. Eles não estavam conhecendo a palavra de Deus, não estavam estudando para ensinar. Então, eles não estavam ensinando o povo de Deus. E hoje, nos nossos dias, não está sendo diferente. As pessoas não estão nem aí para o ensino da palavra, Terceira coisa que Oséias fala aqui: Deus também rejeitou o sacerdote. Então, se o sacerdote não está conhecendo a Deus, então Deus rejeitou este sacerdote, porque ele não está servindo para o ensino, para ensinar, para levar o povo de Deus à santificação. Quarta coisa, o sacerdote tinha se esquecido da lei de Deus, do Senhor. Quer dizer, ele não estava estudando, não estava obedecendo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitei, para que não sejas
sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado para você não esquecer a lei de Deus, para você não esquecer de estudar a palavra de Deus. Porque se você se esquecer de Deus, Deus também vai se esquecer de você, porque você não está dando ouvido à palavra de Deus. Então aqui Deus está dizendo para os sacerdotes, o sacerdote tinha se esquecido da lei do Senhor e o Senhor também se esqueceu dele. Então, se você não tem comunhão com Deus, como é que Deus vai ter comunhão com você? Se você não estuda a palavra de Deus para Deus falar com você através da palavra dele, como é que ele vai falar com você, né? Então, se você é um servo de Deus, se você está esperando a volta de Jesus, que está perto, então você tem que estar em comunhão com Deus. E é através da palavra, é através da oração, é através do jejum. Então, a quinta coisa, Deus esqueceria de seus filhos. Então, Deus não esqueceu somente do sacerdote, mas também dos filhos do sacerdote. Por quê? Porque se o sacerdote não está vivendo em comunhão com Deus, não está aprendendo a palavra para ensinar o povo, como é que ele vai ensinar os filhos, né? Como é que os filhos vão seguir a Deus se o pai dele, que é o sacerdote, não está seguindo? Então, nós somos exemplos para a nossa família. Se você é filho, você é exemplo para seus pais, para seus irmãos. Se você é pai, você é exemplo para seus filhos, para a sua família. Então, devemos ser este exemplo. E quando Jesus voltar, ele vai levar todos os seus verdadeiros servos, aqueles que o receberam de verdade e estão lhe obedecendo. Então, observemos o que acontece quando os pastores, os sacerdotes, os líderes da igreja de Jesus não estão em comunhão, procurando estar em comunhão com Deus, para conhecer a sua vontade e ensinar esta vontade ao povo, para que este povo conheça melhor o Deus que eles servem e o obedeçam com entendimento e prazer, e possa reconhecer o inimigo quando vier com outro ensino. Então, se os servos de Deus, se o povo de Deus não está sendo ensinado na palavra de Deus, como ele vai conhecer essa palavra? Porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, à medida em que conhecemos a verdade, essa verdade vai nos libertando. Mas se os sacerdotes, se os líderes, se os pastores não estão ensinando essa verdade, como o povo de Deus vai conhecer a verdade? Seja bem-vindo, Artes da Seica, né? Que o Senhor lhe abençoe. Então, é uma responsabilidade muito grande para os pastores, para os sacerdotes, né? Para os líderes da igreja, para aquelas pessoas que Deus escolheu para estarem à frente da obra de Deus. Então, tem que ter esta comunhão com Deus. Essas pessoas têm que estar intimamente com Deus, ter um relacionamento, ouvir a voz de Deus, estudar a palavra de Deus em profundidade, para estar ensinando o povo de Deus, para que o povo de Deus não venha cair no laço do inimigo. Porque quando você não tem entendimento da palavra de Deus, você é presa fácil para Satanás. Então, Satanás, ele tem a possibilidade maior de enganá-lo, né?
Por isso Deus constituiu pastores, constituiu missionários, constituiu líderes para estar à frente da igreja dele, para que este povo seja ensinados, para que não venham a se perder. Aqui Deus está dizendo: o meu povo está sendo destruído. Hoje, nos nossos dias, o povo de Deus também está sendo destruído, porque tem muitos falsos profetas, muitas heresias no meio do povo de Deus. As pessoas não estudam a Bíblia, estas pessoas não entendem a palavra de Deus, porque o ensino da palavra de Deus está sendo negligenciado. Porque os pastores, os sacerdotes, não estão gastando tempo na presença de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para levar essa palavra verdadeira, pura, vindo direto do céu, tendo este discernimento, este entendimento, esta interpretação correta para passar ao povo. Aqui em Êxodo 32, nos diz o seguinte: Êxodo capítulo 32, os versos do 25 ao 28, nos diz o seguinte: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tomai, e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor cada um contra o seu filho. Consagrai-vos hoje ao Senhor cada um contra o seu filho e contra a sua irmã, para que ele vos conceda hoje bênção. Então aqui em Êxodo, Moisés tinha ido para o monte pegar as tábuas da lei. Quando Moisés volta, o povo estava adorando ídolos. Moisés deixou Arão na responsabilidade de cuidar do povo, de orientar aquele povo, de não deixar o povo se desviar. Mas bastou Moisés se afastar. Passou 40 dias no monte. Quando volta, o povo já está desviado. O povo já está adorando ídolos. E o pior, o sacerdote foi quem fez o ídolo para o povo adorar. Quer dizer, Arão, ele passou o tempo todo com Moisés no Egito, levando a mensagem de Deus lá para Faraó. Arão, ele tinha já um conhecimento da palavra. Mas ao ser pressionado por aquele povo que estava na carne, e eles queriam adorar os ídolos que adoravam no Egito, e Arão não resistiu à pressão, não ensinou o povo, não buscou a orientação de Deus, e foi logo cedendo à pressão. E isto custou muito caro para o povo. Por isso que Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então Arão, naquele tempo, naqueles dias, ficou responsável pelo povo, de ensinar o povo, de guiar o povo, de orientar o povo, até Moisés voltar do monte.
Mas Arão não fez isso. E muitos foram mortos por causa do não ensino da palavra de Deus ao povo. De não dizer não para o povo. Então, Arão não foi um líder como deveria ter sido. Então, Êxodo 32:1 nos diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe tem sucedido. Então o povo disse para Arão: Arão, faz deuses para nós. Porque Moisés, ele nunca mais apareceu. Já está com uns 40 dias que saiu. E não veio. Talvez está morto. Então faz ídolos para nós adorarmos. E Arão cedeu à pressão. Meus irmãos, devemos ter muito cuidado. Muito cuidado com o que Satanás está mandando a gente fazer. Você que é líder, não deixe de buscar o seu Deus, não deixe de ter comunhão com Deus, não deixe de ouvir a voz de Deus. Você que é pai, você que é pai, você que é mãe, você que tem responsabilidades na família, não ceda à pressão do diabo. O diabo usa as pessoas para levá-lo a pecar, para deixar as pessoas fazerem o que quer. Muitas vezes os filhos levam os pais a dar essa pressão para que os pais liberem eles para fazer o que quer, o que é errado. Cuidado com a sua família, porque o diabo ele está fazendo isso diretamente. Então Arão, ele cedeu. Aqui no versículo 2 diz o seguinte: Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então ele mandou que o povo tirasse as suas joias de ouro e trouxesse para ele fazer. Ele mesmo fez um bezerro de ouro e disse para o povo: Está aí o Deus de vocês, adorem. Foi ele quem tirou vocês do Egito. Meus irmãos, nos nossos dias, isto está acontecendo no mundo inteiro com o povo de Deus. O povo de Deus está abandonando o seu Deus porque não tem conhecimento. Está adorando qualquer coisa, está seguindo qualquer coisa. E este povo será destruído, como Deus diz lá em Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, o povo de Deus não quer conhecer a palavra de Deus. Hoje, nós não temos mais desculpa de não conhecer a Deus. Porque hoje todos têm Bíblia, até as crianças. Tem Bíblias ilustradas. Tem Bíblia de toda tradução. Então, as pessoas não estudam a palavra de Deus porque não querem. Hoje não precisamos estar só ouvindo o sacerdote, só indo uma vez na igreja por semana. Então hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos e devemos estar tendo este conhecimento, devemos estar tendo este entendimento, devemos estar pedindo a Deus o discernimento. Então devemos ter este cuidado. Aqui em 1 Samuel, diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 1, do 12 ao 17, diz o seguinte: Demorando-se ele no orar,
perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe, acho que foi isso aqui, do 12 ao 17. 1 Samuel. Então, Eli, ele era o sacerdote de Israel. E Eli, ele não cuidava dos seus filhos. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, eles eram aqueles que estavam ajudando no tabernáculo. Seja bem-vindo, Silva. E eles estavam roubando as ofertas, eles pegavam as ofertas que era para o Senhor e tiravam para eles. Eles tinham relacionamentos amorosos lá mesmo no tabernáculo. Então, Eli, o sacerdote, ele sabia de tudo isso e ele sabia que isto era pecado. Mas Eli não corrigiu seus filhos. Eli não ensinou seus filhos. E os filhos foram passando o tempo praticando aquelas coisas. Até que um dia Deus mandou o castigo e os filhos de Eli foram mortos na guerra. Eli também morreu. Então, Deus, ele deixa bem claro. A palavra de Deus tem que ser ensinada. A palavra de Deus tem que ser obedecida. A palavra de Deus tem que ser praticada. Então, os filhos de Deus, muitos estão sendo destruídos porque não estão tendo conhecimento da palavra. Então, a disciplina é necessário não somente para a igreja, mas em toda organização, seja na família, seja na nação. A nação ela tem as suas leis, que também tem que ser obedecidas. Se não forem obedecidas, a pessoa que desobedecer também é disciplinada. Assim é em toda a organização. A igreja não é diferente. Então, Deus ele tem as leis que têm que ser obedecida e praticada. Nós temos que ser corrigidos. A palavra de Deus nos corrige para sermos pessoas santas. Os verdadeiros filhos de Deus, eles estão seguindo, ouvindo a palavra e abandonando os seus pecados. Porque se você não abandonar os seus pecados, se você não deixar os seus pecados, você vai receber a punição. Quando nós pecamos, damos legalidade a Satanás para agir na nossa vida. Naquela área em que estamos desobedecendo a Deus. Deus é justo juiz. E se você está em desobediência, se você não está se consagrando a Deus, se você peca e não confessa a Deus, não pede perdão, Satanás tem acesso àquela área que você está desobedecendo e você vai ser alcançado pelas trevas, você vai ser destruído naquela área. Por isso tenha cuidado, por isso é necessário a disciplina, por isso é necessário o conhecimento da palavra para você obedecê-la, para que não seja castigado. Para haver disciplina, primeiro tem que haver regras, leis a serem cumpridas. Se tem leis, as pessoas têm que conhecerem, têm que ser ensinadas para que elas obedeçam e sejam abençoados. Meus irmãos, se você obedece à palavra de Deus, você está sendo abençoado. Você é abençoado, mas se você está na desobediência, você está sendo amaldiçoado. Porque o pecado é maldição, o pecado é separação do homem e Deus. Então, por isso, Deus chamou líderes para estarem à frente do seu povo, para ensinarem estas leis, para ensinar a palavra de Deus, para que o povo obedeça e seja abençoado e seja santificado. Muitas pessoas querem ser abençoados na desobediência a Deus. Não pode.
você não será abençoado na desobediência a Deus. Deus não abençoa a pessoa que vive na desobediência a Ele. Quando você desobedece a Deus, você se afasta de Deus. Então, Deus colocou os pastores, os líderes, na direção do seu povo, para que estes líderes primeiro estivessem em sua presença, recebendo do próprio Deus este ensino, este alimento espiritual, para que este povo não ande no erro, na perdição e receba a punição pelos seus pecados. Então, os líderes têm que estar na presença de Deus, aprendendo com Deus, para ensinar o povo, para que o povo não ande na desobediência, para que o povo se santifique. Quanto mais você obedece a Deus, mais santo você está na presença de Deus. Em Lucas 12, do 44 ao 48, todos serão punidos, mas a quem mais recebeu responsabilidades, a punição será maior. Então, o pecado, ele pune a todos. Quer dizer, todos pecaram, todos serão punidos. Então, se você está no pecado, na desobediência, na prática do pecado, você está fazendo sempre a mesma coisa todo o tempo. Você está praticando aquele pecado todo o tempo. Então, você vai ser punido. E os líderes que não ensinam a palavra de Deus para a igreja, estes receberão punição pior. Então devemos ter cuidado, você que é um pai de família, a sua responsabilidade de ensinar os seus filhos, de ensinar a sua esposa é maior do que a da esposa, a dos filhos. Então, se você não cumprir com sua responsabilidade, a sua punição diante de Deus será maior. Então, quanto mais você recebe, mais você vai prestar conta com Deus. Aqui em Êxodo 32, 3, nos diz assim: então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Então, o povo fez o que Arão mandou. E o povo trouxe as suas joias de ouro e entregou nas mãos de Arão. Aqui os versos do 22 ao 24 de Êxodo 32 nos diz o seguinte, do 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhe disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-no e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Então aqui Arão está contando para Moisés como foi que aconteceu. Então Arão teve medo do povo. Irmão, se você é um líder que está com medo de perder liderados, prefere desobedecer a Deus com medo de perder liderado, então você está em um grave problema. Porque a nossa responsabilidade como líderes de Deus aqui na terra é com Deus, não é com os homens. Os homens muitas vezes são usados pelo maligno para nos tirar da presença de Deus, da comunhão com Deus, da obediência a Deus. Preste atenção. Arão no Egito tinha estado o tempo todo com Moisés. Ele viu o agir de Deus. Ele viu como Deus fez para tirar o povo do Egito. Mas na primeira
a oportunidade que ele teve de estar à frente da liderança daquele povo, ele cedeu à pressão do povo e fez o que o povo quis e não o que Deus mandou. Não podemos ceder à pressão do povo, nós como líderes, vocês como pais, como mães. Não ceda à pressão dos seus filhos, porque eles querem as coisas da carne. Não faça aquilo que Deus nos ensina a fazer. E Deus diz, educa a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará. Se você não educar o seu filho na palavra de Deus, como Deus nos ensina, você vai ter o desprazer de ver os seus filhos quando estiverem adolescentes, jovens e até mesmo adultos fora do caminho de Deus. E vocês vão chorar, preste atenção. Nós temos que obedecer a apenas uma pessoa, e esta pessoa é Deus. Se Ele nos manda fazer uma coisa, devemos fazer como Ele nos manda. E quando nós obedecemos ao nosso Deus, nós seremos abençoados. A nossa casa será abençoada. Os nossos filhos serão abençoados. Os nossos parentes serão abençoados. A igreja de Jesus será abençoada. Por quê? Porque você está ensinando a palavra de Deus. Porque você está obedecendo a palavra de Deus. Porque você está vivendo a palavra de Deus. E as pessoas estão vendo isto em você. E elas vão acreditar na sua palavra. Preste atenção. Observe o que Moisés fez ao chegar do monte e ver aquele povo, né, alvoroçado, com aquelas músicas, né, com aquelas danças. Então, Moisés, ele fez 3 coisas. Primeira coisa que Moisés fez, Moisés não poupou ninguém. Moisés mandou aqueles que quisessem servir a Deus, fosse para perto dele, os que não quisessem, fosse para o outro lado. Moisés mandou o povo escolher o Deus que eles queriam seguir. Então, terceira coisa, Moisés manda os que escolheram servir a Deus, matar, eliminar todos aqueles que estavam adorando os ídolos do Egito. O pecado não pode estar na nossa vida. Então, por causa de Arão, não ter uma palavra firme, não dizer não para o povo, muitos israelitas foram eliminados naquele dia, porque senão todos seriam eliminados. Deus, ele não tolera o pecado. Deus se afasta do pecado. Então, meus irmãos, preste atenção. Deus é santo e não habita na imundície do pecado. Segundo as Crônicas 7:14. Vê aqui o que é que diz aqui, segundo as Crônicas 7:14. Nos diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, ele quer fazer isto. Você não pode ir à presença de Deus com pecado. Primeiro você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que confessar estes pecados a Deus, a Jesus. Você precisa ser santificado para ir à presença de Deus, porque se você for à presença de Deus com pecado, com certeza como será eliminado.
É por isso que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos ir a Deus através de Jesus, porque é Jesus quem perdoa os nossos pecados, porque foi Jesus quem derramou o sangue dele, para que nós pudéssemos ter vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí Jesus veio e nos deu vida. Então a pessoa que se arrepende dos seus pecados convida Jesus para entrar na sua vida. Então Jesus, ele entra e lava, perdoa os nossos pecados. Então podemos ir à presença de Deus. Então o povo estava em pecado. Por quê? Porque Arão não tinha ensinado a palavra. E eles foram eliminados porque estavam na idolatria e não quiseram abandonar. Então Moisés ainda deu a oportunidade. Os que querem servir a Deus, venham para o meu lado. Os que não querem, vão para outro lado. Então os que escolheram servir a Deus foram poupados, foram perdoados. Mas os que não quiseram foram eliminados. Meus irmãos, se você não quer servir a Deus, não quer obedecer a Deus, então será eliminado, quer dizer, não vai para o céu, você irá para o castigo eterno. Tenha cuidado, preste atenção, os filhos de Deus pecam por acidente. O que é isso? É que às vezes a gente peca, não é por prática, não é porque gosta, é porque às vezes a gente cede, mas no mesmo instante a gente pede perdão a Deus, faz essa reconciliação, pede que o Senhor Jesus nos limpe. Observe, Deus colocou vocês como sacerdote das vossas casas, das vossas famílias, dos vossos filhos. Vocês são responsáveis de ensinar seus filhos a viver na presença de Deus, na obediência a Cristo e amando esse Deus, para que eles não se percam, meus irmãos. Tem tantas crianças hoje. O diabo está fazendo tudo para erotizar as crianças. São desenhos, são filmes, são propagandas, são tantas coisas que o diabo está ensinando através dos filhos dele, nas escolas, em todos os lugares. E você, como pai, como mãe, como tia, como avó, tem esta responsabilidade de estar ensinando estas crianças no caminho de Deus, para que elas não se percam, para que não vá para o inferno. Porque a pessoa que não quer obedecer a palavra de Deus vai ser eliminado, como o povo de Israel que estavam aqui no tempo de Moisés, adorando o bezerro de ouro. Então, primeira obrigação, está em comunhão com o Senhor. Então, o sacerdote, você como pai de família, primeira obrigação que você tem é estar em comunhão com o Senhor. Você tem que ter esse relacionamento íntimo com Deus. Segunda obrigação, conhecer a palavra do Senhor para ensinar a sua família. Como é que você vai ensinar a palavra de Deus para os seus filhos se você não conhece, né? Terceira obrigação, viver a palavra que você ensina. Se você está ensinando a palavra, você tem que estar vivendo esta palavra. Não é fazer como os judeus faziam no tempo de Jesus. Os sacerdotes ensinavam a palavra de Deus, mas não viviam, não praticavam. Mas nós não temos só que ensinar, temos que viver para que os filhos vejam que tudo que você ensina, você vive. Somente quando houver esta comunhão com o Pai, virá também as bênçãos que tanto almejamos. Quando você tem essa comunhão com Jesus, com o Pai Celeste, então você também será abençoado.
Muitas vezes nós não somos abençoados porque estamos na desobediência. Quantas pessoas vivem na depressão por causa da desobediência? Porque estão com medo, não estão tendo fé, não estão buscando a Deus, às vezes estão com raiva de alguém, às vezes não perdoa a pessoa. Isto tudo vai dando liberdade para Satanás agir na vida, e você, em vez de ser abençoado, você está sendo amaldiçoado. Preste atenção, meu povo. Então, o sacerdote precisa conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com este Deus, para viver esta palavra, para ensinar essa palavra para os outros. Então, muitos querem bênçãos, mas não querem se afastar do pecado. Não serão abençoados. Tem muitas igrejas por aí que estão fazendo muitos rituais, dizendo: traga seu dinheiro, faça isto, que você vai ser abençoado. Não, por Deus você não será abençoado. Você só será abençoado por Deus quando você for fiel a Deus, quando você obedecer a palavra dele, quando você tiver intimidade com ele. Você terá as bênçãos espirituais, que são as mais importantes. Mas você também terá as bênçãos materiais para a sua sobrevivência nessa terra. Preste atenção. 1 Samuel 3 nos diz o seguinte. Samuel 3, do 11 ao 14. Samuel 3, do 11 ao 14, nos diz o seguinte. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhece, porque seus filhos se fizeram execrável, e ele os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, e nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então Deus está dizendo que a casa de Eli seria eliminada, porque Eli sabia dos pecados dos filhos, porque Deus avisou para ele corrigir os filhos dele, e ele não obedeceu, e ele não corrigiu. E os filhos de Eli foram eliminados, foram mortos, e Eli também foi. Hoje em muitas igrejas acontece a mesma coisa. As pessoas não são corrigidas dos seus pecados, estão se perdendo e indo para o inferno. Então, os pastores estão passando a mão por cima do pecado das pessoas. E Deus diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque os sacerdotes não estão tendo esse conhecimento, eles não estão ensinando o povo, eles não estão tendo intimidade comigo, eles não estão aprendendo de mim para ensinar para o povo. Muitos até sabem, meus irmãos, mas tem vergonha, tem medo da pessoa ir embora da igreja para outra igreja. E muitos estão se perdendo e indo para o inferno, porque não estão sendo ensinados. E um dia estes líderes estarão na presença de Deus, prestando conta de cada uma dessas almas. Preste atenção, porque Deus, Ele vai cobrar de todos nós
aquilo que ele entregou em nossas mãos. Também muitos sacerdotes ou pastores estão como Eli, sem moral diante da congregação, devido não cuidar bem da sua casa. Então o povo de Israel não respeitava Eli. O povo de Israel se afastou de Deus. O povo de Israel no tempo de Eli passou a adorar outros deuses por causa dos filhos de Eli. Por causa de Eli que não corrigiu os filhos. E quantas vezes as pessoas se afastam dos seus filhos, porque muitas vezes eles estão entrando nas drogas e você faz de conta que não vê. Porque eles estão sendo pessoas desobedientes, você sabe, não corrige, não é? E eles estão se perdendo. Quando você for ver, já não tem mais jeito, né? Então devemos prestar atenção. Você como pai, você como mãe, vocês são sacerdotes da casa de vocês. Agora tem os sacerdotes que Deus colocou na casa dele, na igreja, no templo, para ensinar o povo dele. Então cada um tem a sua responsabilidade. Então não são todos os sacerdotes, né, que não ensinam seus filhos. E muitos ensinam, muitos filhos depois que crescem não querem porque não querem. Aí ele já não tem culpa. Se você é um pai que ensina seus filhos no caminho certo e eles crescem, não querem mais saber, você não tem nenhuma responsabilidade. Agora, se você não faz, você não está fazendo, então você vai prestar conta um dia diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que possamos estar fazendo a vontade do nosso Deus, em comunhão com Deus, em santidade, tendo este relacionamento íntimo com Deus, ensinando as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos para ensinarmos, ensinando as crianças, os filhos, né? Os sobrinhos, aqueles que Deus colocou nas nossas mãos. Porque um dia nós vamos ver essas pessoas no céu, louvando, adorando a Deus juntamente conosco. Que privilégio! Agora você já imaginou você indo para o céu e sua família ficando, porque você não ensinou a verdade? Se você ensinou a verdade e eles não querem, você não tem culpa no sangue deles. Mas se você ensinou a verdade, você não ensinou a verdade e eles não foram, então você vai ter culpa. Então devemos pensar bem, não é? Que o Senhor nos ajude. E você que ainda não tem Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, e você quer este Jesus hoje, porque você quer ir para o céu, porque Jesus, ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não for através dele, porque foi ele quem deu a vida dele para nos salvar. Então ele deu a vida dele, derramou o sangue dele, para que o sangue dele desse vida, nos desse vida, limpasse os nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados e Deus nos justificasse. Se você quer receber Jesus agora, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu estou entregando a minha vida agora nas mãos de Jesus. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Perdoe os meus pecados. E eu quero fazer a sua vontade, eu quero conhecer a sua palavra, eu quero estudar a sua palavra no poder do teu Espírito. Que o teu Espírito venha encher a minha vida, venha entrar na minha vida, venha fazer esta mudança. Eu quero andar no seu caminho, fazendo a sua vontade. Perdoa os meus pecados e me ajude a ser luz por onde eu for. Obrigado porque o Senhor morreu por mim para me salvar. E eu lhe aceito. Obrigado. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que é salvo porque recebeu Jesus, e ele garante, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Jesus, ele garante esta salvação. E se você recebeu crendo, você é salvo. Vá para um templo, para uma igreja, se congregar, aprender a palavra, estude sua palavra em casa, pedindo a direção de Deus. E assim você crescerá no conhecimento de Deus e em breve iremos para o céu, porque Jesus está voltando. Passe esse vídeo para frente, mande para seus amigos, para seus irmãos, para seus colegas, para seus vizinhos e dê o seu bonzinho, compartilhe. Vá lá no meu canal no YouTube também, se inscreva lá, dê o seu bonzinho, faça o seu comentário, compartilhe para outras pessoas. E até o próximo sábado, 8 horas.